MS Dia Preview, informação até você. Nesse programa, eu converso com o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso do Sul, Dr. Flávio Chunzato. Se eu fosse você, eu ficava no vídeo, porque a conversa é muito boa. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar contigo. Bom, para mim, todo mundo da área da saúde é doutor. Então, fiz questão até de falar na abertura do Dr. Flávio Chunzato, por respeito, né? E a área da saúde, a gente passou por uma lição aí recente na pandemia de valorizar, de entender, né, de saber a importância do papel de cada um. Aí passa a pandemia, tudo, não vou nem falar que voltou ao normal, porque voltou pior. Né? Ficou aquele atropelo e tal, tudo. Eu imagino a dificuldade, né, o desafio que é para o senhor e para toda a tua equipe, esse trabalho de fiscalização dos estabelecimentos e também de cuidado com os profissionais, né, porque tudo voltou num ritmo muito acelerado. Mas na pandemia, lembro com muito valor o destaque que vocês tiveram, que o senhor teve também naquele momento, principalmente na atividade de imprensa, de conversar, de estar próximo da população, né? E elucidando várias coisas, né? Porque estava todo mundo muito confuso, né? Seja bem-vindo. Houve mesmo essa mudança tão grande no pós-pandemia? Sim, nós estamos vivendo uma época muito temerária ainda, né? A pandemia muito veio numa situação que ninguém esperava isso a nível mundial. O impacto na saúde em si foi muito grande e houve muita politização das ações, esquecendo a ciência, né? E aí o papel do farmacêutico, como você mesma disse, era propagar o conhecimento de forma que a gente combatesse as fake news. Porque a politização tem um malefício muito grande, que é a desinformação e desqualificar a informação correta. E isso foi um desafio grande para a classe farmacêutica, principalmente no tocante ao uso indiscriminado de medicamentos. Isso que eu ia falar, a automedicação sempre foi um problema. Aí bem naquela época foi um problema maior ainda, né? Porque tinha gente que estava fazendo coquetéis de uma forma irresponsável, né? Coquetéis de medicamentos, né? Seja vitaminas, suplementos, antibióticos que causam muito benefício da pós-resistência. E hoje a gente colhe o uso desenfreado disso. Muitas doenças, né? Muitas complicações advindas da pandemia, muitos processos ainda de não ter continuado os tratamentos de hipertensão, diabetes, cardíacos, doenças crônicas, degenerativas, reumáticas, e a gente está colhendo os frutos disso agora. Eu falo assim, particularmente, eu mexo no segmento laboratorial e também com isso da farmácia, né? Eu acho que a gente vai levar alguns anos ainda para recuperar. E além do fato de ter muita flexibilização durante a pandemia pela situação, né? Lockdown, isso, a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, falta disso, desabastecimento. Então houve um desmonte do sistema de fiscalização, daquele regulamentação legal que a gente praticava. Que é fundamental, né? Eu até entrevistei esse ano o presidente do Conselho de Veterinária e ele lembrou uma situação que eu acho que também permeia a realidade do senhor, que é assim: Danilo, olha, a primeira função de um conselho é defender a profissão. As pessoas cobram, às vezes, coisas como se o conselho fosse um sindicato, como se o conselho fosse uma empresa privada, como se o conselho fosse outras coisas. Mas a primeira função dele, a mais primordial, é preservar a profissão. E depois de preservar a profissão, preservar a imagem da profissão perante a sociedade, né? Citando a pandemia, porque ela escancarou alguns problemas enormes, aí, um deles a automedicação e também toda essa situação do cuidado com o profissional. Campo Grande é uma cidade, dando um exemplo da nossa capital, com muitas farmácias mesmo. Quem vem de fora até chama atenção, fala assim, olha, tem mais farmácia que bar aqui, que outras coisas, né, tal. Por um lado, isso mostra que o mercado é bom aqui, né, mas também deve ter outros indícios, como idade de pessoas, faixa etária, comportamento de consumo e também a questão dos profissionais aqui que estão se estabelecerem dessa forma, né? Entenderem que podem validar aí, tanto é que várias franquias vieram para cá, franquias fortes e tudo mais. Essa que o senhor fala da fiscalização, a gente ainda tem numa capital forte como é essa, assim, no centro de Mato Grosso do Sul, ainda tem farmácia clandestina, alguém que exerça de uma forma ilegal essa profissão de farmacêutico? Sim,
A gente ainda tem isso é o papel E é do difícil, conselho. hein? Porque assim, ficaria descancarado, né? Assim, Por exemplo, uma coisa que a gente fala, né, igual como você citou, o conselho de farmácia, o conselho regulamentar de profissões, tem como objetivo principal, né, como você disse, a regulamentação da profissão, a fiscalização da profissão, para que a mesma oferte profissionais que garantam um serviço eficiente à sociedade. Ou seja, o conselho protege a sociedade ofertando profissionais através da fiscalização contínua e efetiva. O conselho de mas a farmácia... fiscalização é uma coisa boa, né? Sim. Muitos profissionais às vezes podem reclamar alguma coisa, achar ruim uma visita, mas é algo bom para a profissão dele e bom para o mercado também. Sim. O Conselho de Farmácia é um dos poucos conselhos que fazem mais de 10 mil visitações in loco dentro do estado, nos 79 municípios Por de ano? Campo Grande, por ano. Uau. Nossa. E essa fiscalização que faz com que haja um mercado pujante profissionalmente e faça com que evite essa clandestinidade de medicamentos, garantindo para a sociedade procedência e principalmente a eficácia do medicamento, ou tudo aquilo que é relacionado à atividade farmacêutica, seja laboratório, farmácia hospitalar e assim por diante. E a fiscalização vem auxiliar junto aos outros órgãos regulamentadores, que é a Vigilância Sanitária, o Tribunal de Contas, essas coisas. Um complementa o outro. Um complementando o outro através da Delegacia de Consumidores, para que a gente possa ofertar à sociedade um segmento com garantias. Hoje, por exemplo, com o advento da internet, a compra facilitada via internet, a gente citou vários exemplos na pandemia, por exemplo, o uso indiscriminado e a compra de maneiras ilegais. Você lembra daquele episódio das pessoas da vacina, burlando a lei, o sistema do Programa Nacional de Imunizações, onde foram presas N situações de profissionais, se diz profissionais de saúde, aplicando água, soro fisiológico e cobrando por isso. Por quê? São aquela questão de o medo das pessoas, buscar uma alternativa, a falta de medicamento. Teve situações no Conselho que tivemos denúncia onde pessoas com a falta de medicação regional, pacientes internados devido à pandemia, morrendo por falta disso, por falta daquilo, comprava medicamentos sem nota fiscal, sem origem, né? Então a gente não tem como conservar, como garantir esse tratamento do paciente. Então isso o Conselho tem que alertar a sociedade para que a gente possa fazer isso. Mas o Conselho atrapalha. Não, ele garante que você tenha um tratamento adequado. Ele norteia, né? Agora, bom, tem aquela história do cliente em primeiro lugar, né? Então o cliente, ele se coloca no imperador da coisa, às vezes quando vai no estabelecimento, está com dinheiro no bolso, ele resolve comprar indiscriminadamente. Claro, tem às vezes a receita, mas aí tem muita coisa que não precisa de receita. E aí vai muito também da ética profissional e do cuidado de quem trabalha na farmácia de gerar certos alertas. Isso está cultural no Brasil, porque a gente tem um déficit de médicos muito grande. Sim. E até outro déficit das pessoas irem ao médico. Então acaba indo na farmácia, pede conselho, conversa. Ali primeiro aparecem os problemas, né? Sim. Cita os problemas. E aí muitas vezes assim, é dali também que vai vir aquele conselho. Fala, olha, não abusa do corticoide não faz isso não, vá ao médico, não brinca com isso que você pode dar um prejuízo para sua vida. Muitas vezes o cliente fica bravo, troca de farmácia. Mas é fundamental também esse papel de preservar vidas até no balcão da farmácia. Né? A farmácia, desde a lei, né, a 2103, nós temos como farmácia não um estabelecimento comercial. Ele estabelece como um estabelecimento de saúde. E como tal, o farmacêutico não é um profissional que vende, ele é um profissional que promove a prevenção da saúde. Então a população, por exemplo, igual você, o cliente tem sempre razão. Ou seja, quem vai trabalhar nesse mercado, quer dizer, veio de fora, trabalhou vendendo outras coisas, aí ele vai trabalhar numa farmácia, ele já recebe a sua orientação e passa a ser treinado dessa forma. Sim. O profissional de saúde, o farmacêutico, ele já segue aqui, ele é a autoridade máxima dentro da farmácia. Toda farmácia tem que ter um. Toda lei obriga que durante o funcionamento da farmácia, ele deve ter um responsável técnico que é o farmacêutico. Pode ter mais de um? Pode, depende da demanda. Por exemplo, as grandes redes geralmente tem mais de um farmacêutico para atender a demanda. E ele é o cara que norteia, o profissional que sabe fazer com que essas situações onde a pessoa quer comprar medicamentos discriminados, incompatíveis entre um ou outro
por vontade própria, agir não freio nessa situação, para que ele possa ter a orientação adequada, não seja desassistido, porque muitas vezes a pessoa quer comprar, mas para quê? Sim. Vai ter finalidade? Não vai ter finalidade? Então o profissional farmacêutico vem para isso, para complementar. Essa deficiência de atendimento à saúde é de maneira Brasil todo, né? Não é só aqui em Campo Grande, Mato Grosso, é no Brasil em geral. Sim. E também no mundo, também outros países têm essa deficiência. Então a busca pelo medicamento para curar seus males é muito grande. Então cabe a nós dar essa orientação adequada. A farmácia é o primeiro local que o cidadão ou procura para poder fazer uma procura imediata da sua saúde, restabelecer. Por exemplo, primeiros sinais de sintomas de dengue, de uma gripe, essas coisas. Por isso que existem as medicações que são isentas de prescrição médica. E o profissional farmacêutico é bem capacitado para isso. Tanto que o Conselho tem cursos gratuitos aos profissionais de maneira contínua. Que legal, para envolver todo mundo. Capacitando esses profissionais, sejam eles mais antigos, mais novos, que estão inseridos no mercado da assistência dentro do segmento de farmácia e drogaria, para que não ocorra a automedicação. Porque esse risco de medicação é muito grande. Como você falou, o corticoide. O corticoide tomado indiscriminadamente, se eu tenho diabetes, a minha diabetes vai ser descompensada pelo uso do corticoide. E a resposta de se organizar de novo esse nível glicêmico vai levar 30, 60 dias. Por exemplo, o corticoide às vezes pode ser por causa de uma dor que a pessoa está Sim. tendo, ou aquela gripe que não sara, aí toma uma injeção, às vezes esse é o comum, ou até compra injeção para tomar em casa. Aí, tipo assim, se não tiver o acompanhamento, o olhar daquele profissional, fala, olha, vá ao médico e tal, porque senão a você vai correr. incompatibilidade de medicações, né? Entendi. É um pouco. Por exemplo, como o corticoide é uma bomba, Sim. literalmente. Atrapalha a parte de hipertensão, controle de diabetes, doenças reumáticas crônicas e o sistema imunológico no todo. Entendi. Agora, no Brasil, a gente existe esse cuidado. Claro, podemos avançar ainda mais, eu até daqui a pouco vou perguntar para o senhor com relação ao interior do estado, são realidades distintas, né? Sim. Mas assim, comparando, agora até saiu muitas séries, filmes, sobre aquela questão do uso discriminado de analgésicos nos Estados Unidos, né? Que gerou uma série de processos, prisões, né? De grandes laboratórios e tudo mais, e pessoas que chegaram a viciar em remédios lá por conta da dor e querer uma dose cada vez maior, e uma coisa parecida com o mercado de drogas aí que a gente tem. A gente tem N exemplos de até artistas, né? Isso, e aí quando você olha no filme, você fala assim, isso é coisa de americano, porque lá vende até no supermercado e tudo mais. É um estigma isso, tá? É um estigma. Também acontece no Brasil, né? Sim, mas lá no americano o pessoal fala no filme, compra analgésico indiscriminadamente. Não é assim também não. Tudo lá, aquelas coisas que se compra, bebê no filme, um comprimido, bebe uísque em cima, essas coisas, são coisas de filmes. Entendi. Que a pessoa tem que se alertar nesse sentido. A gente fala assim, você compra medicamento em qualquer lugar. Não é bem assim também. Tem essa imagem de que era uma liberdade muito maior, mas há um controle rigoroso também, por exemplo, da Agência Regulatória de Medicamentos dos Estados Unidos, que é o FDA, né? Então é muito rígido nesse sentido. Mas aquelas coisas acontecem de maneira ilegal, como acontece aqui também. É que lá também os laboratórios, boa parte são de lá. Mas vamos supor, dando um exemplo hipotético, a pessoa que toma Neosaldina todo dia, resolve tomar Neosaldina como se fosse bala, todo dia, para não ter dor de cabeça. Um dia não vai resolver mais. Um dia já, o primeiro sintoma é esse, já não resolve mais. E tem como ela ter uma consequência grave, mesmo sendo um medicamento assim, teoricamente, até meio inofensivo? Tem que lembrar assim, todo medicamento é um remédio. Sim, tem uma consequência. A diferença dele, o veneno, é só a dose. Ah, entendi. Olha só, hein? Para você ver, nós tomamos um remédio anticoagulante, chama o Varfarin. Ele é um cumarine. O cumarine que é um veneno que eu uso para matar rato. Eu mesmo? O que muda a dose, a forma de apresentação. Que coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que a automedicação é tão perigosa. Por isso que eu falo, o medicamento é um veneno, se você tomado de maneira errada, para finalidade errada e na quantidade errada. Tem uma conduta particular. Água mata? Mas pode fazer mal, né? Se for muito, né? Você tá Água mata. Mata também, é afogado, né? Por quê? Ela entrou em quantidade no lugar errado, nos pulmões. Sim.
Verdade. Medicamento também. Se você tomar de forma errada, em quantidades erradas, tem uma coisa, por exemplo, o agrotóxico e o remédio são o quê? Substâncias químicas, né? Você falou tudo, são substâncias químicas. O que diferencia de um do outro? A dose. A dose. E a forma de usar. Agora, o comportamento de consumo das pessoas, que muita gente imagina a farmácia como um comércio. Sim. Embora seja um local de saúde. Isso é um estigma que temos que vencer. Temos que vencer. E aí eu acho um papel de vocês, comunicadores, imprensa, que é o estabelecimento de saúde. E aí, vamos supor, se a gente botar, seguir a coisa só pelo olhar do cliente, do consumidor, é muito perigoso. Porque esse consumidor ele vai estar vulnerável às situações da economia. Como a farmácia também está, né? A farmácia de tempo em tempo às vezes acaba fechando, porque o mercado é pesado, né? Concorrência desleal. Concorrência desleal também. Mas assim, se a gente for olhar só pela questão do consumidor, eu sou de uma época, eu cheguei a pegar a inflação no Brasil, antes de 94. E aí nas casas você tinha as farmacinhas, que era caixa de sapato, com um monte de remédio, aí se a visita passava mal, você dava lá um comprimido, se alguém tivesse doente, era como se ali tivesse a solução para tudo. O problema é que aqueles remédios, eles vencem, muitas vezes ninguém vai estar conferindo, né? E às vezes fica só a cartela solta, sem a bula, sem a caixa, o que é um perigo enorme, inclusive até para a criança depois, às vezes mais novo aí, acabar fazendo uso que pode dar um envenenamento. Vocês fazem também esse alerta, essa conversa também com as pessoas? Que na pandemia eu lembro que vocês foram muito até a frente do estabelecimento para conversar com as pessoas também, humanizar esse processo desse diálogo sobre ciência e sobre a gravidade das coisas, né? Durante a pandemia foi um aprendizado muito grande. O medo, o pavor de ficar doente, não ter complicações e ainda desabastecer, fez com que as pessoas comprassem medicamentos de maneira desenfreada. De novo, né? Seja xarope para as vias aéreas, analgésico, antibiótico de forma errada, sem receita, aguardando assim para a acitromicina, você lembra muito bem que teve faltando bastante. E isso fez com que essa farmácia se transformasse em uma farmaciona dentro de casa, né? E o conselho, junto com os seus profissionais, sempre conscientizando a população que esses medicamentos eram um risco dentro da casa. Como você mesmo disse, um comprimido, ele parece uma balinha. Um xarope é docinho, para tirar o amargor, essas coisas, colocam sabores, fica gostoso. E, por exemplo, então a criança pode tomar. Ou o paciente idoso, que muitas vezes não enxerga direito. Ou até misturar, né? Misturar os invólucros. Os envelopes são parecidos, são tudo metálico, as letras pequenas, então pode tomar de errado. Aquela questão da dose. Por exemplo, os medicamentos controlados são sempre doses mínimas, né? 1 miligrama, 2 miligramas, aí você toma lá 500 miligramas. Por exemplo, eu já atendi na minha situação particular, quando eu atendi no hospital, atendi de emergência, onde um pai matou o filho por errar a dose da insulina. Em vez de ser colocou 10 unidades. Matou a criança pequena. Nós tivemos recentemente, esse ano, crianças que foram de colo, que morreu por causa que tomou um colírio, no lugar de um antitérmico, que era gotas, mas era um colírio. Pois é. Tomou 4 gotinhas e faleceu. Porque são erros grosseiros que acontecem, mas devido à desinformação da população. Então, o medicamento tem que tomar aquilo que foi prescrito e foi orientado. E alguém tem que administrar. Sim. Isso que o senhor está A falando pessoa é muito esclarecida. importante. Não é a pessoa deixar... As pessoas aqui no Brasil têm polimedicamentos, né? Um paciente renal crônico toma de 8 a 10 medicamentos por dia. Se ele não tiver esclarecimentos, ou alguém que dá para ele de maneira certinha, ele vai tomar errado. E vai prejudicando cada vez mais seu estado de saúde. Criança não pode tomar nunca sozinha. Ela deve receber a dosagem de um adulto esclarecido. O idoso da mesma forma. Por isso que ele precisa do cuidador. E esses medicamentos que ficam se juntando em casa, as sobras não devem ser guardadas. É um risco. A intoxicação é muito grande. Nós falamos assim, num estudo do Conselho Federal, a gente tem história que gasta mais ou menos em torno de 60 bilhões de reais no Sistema Único de Saúde, no gasto com doenças advindas da medicação errada. Você vê, são coisas que seriam presumíveis e evitáveis pelo uso racional do medicamento. Agora, na pandemia, vocês deram um show, mandaram muito bem com aquela campanha no descarte.
Sim. Né? Vira Até uma coisa para permanente, eliminar né? um pouco das farmacinhas. A família tem essa mania de ser pão duro, né? Ah, vou descartar, depois vou ter que comprar de novo, o remédio está caro. Mas se venceu, tem que descartar. Sim. Ou se não sabe nem para que serve aquele remédio, que jogou a bola fora, tem que descartar também, né? Como você diz no começo, é uma substância química. Eu sei que aquela validade, que ele tudo é para garantir a eficiência do medicamento. Ele deve ser armazenado num lugar seguro, seco, sem umidade, com temperatura controlada. Ou seja, ele não pode estar exposição à luz. Tem gente que guarda na geladeira. Tem medicamentos que são termoláveis, devem ser guardados na geladeira. Agora, tem medicamentos que são sensíveis à luz. A pessoa põe na janela do banheiro. Puxa vida. Outros são sensíveis ao calor, põe armário perto do fogão. Entendeu? São situações que não podem. Por exemplo, a gente também não pode. O medicamento venceu, pode jogar no banheiro, no vaso sanitário, na pia. Só que ali a gente lava a roupa, lava o rosto, sabonete, detergente, enxaguante bucal, desinfetante, essas coisas. São todas substâncias químicas que vai misturar com o medicamento. Eu jogo uma dipirona vencida até o momento de jogar. Depois que ele mistura naquela água, eu não sei mais que se transforma. Substâncias químicas. Tem essa também, né? Aí eles vão lá para o lençol freático, contamina a água, contamina o solo, que vai contaminar nossos alimentos, os animais e assim por diante. Fez um ciclo. Aí a gente fala assim, essas doenças que estão vindo, são advindas do quê? É melhor o diagnóstico ou nós mesmos que estamos causando isso? É um ciclo, é a saúde global, a saúde total. Ou seja, nós temos que preservar. O conselho dessas campanhas de conscientização, o uso racional de medicamento, no dia 5 de maio, os drive-thrus permanentes de coleta de medicamentos vencidos e não utilizados, é para que a gente possa minimizar esse impacto, para a gente possa inserir esses hábitos saudáveis dentro da sociedade, para que a gente possa tirar esse risco desses medicamentos, que é uma substância química, um veneno, né, depois não está mais dentro da validade, eu não sei mais o efeito que ele causa no corpo. Não posso garantir a sua eficiência, a sua eficácia, o seu objetivo. Quando ele não está no uso que ele é determinado para ser. Né? Bom, e como que o Conselho tem atuado no interior? Né? Porque você tem Campo Grande, você tem a realidade do interior, a gente sabe que aqui tem o tamanho da Alemanha, né? Não é fácil ir para todos os cantos do Mato Grosso do Sul, e o Conselho, a sede principal dele está em Campo Grande. Mas vocês têm unidades também, sedes espalhadas no interior, né? Não, a gente tem sede no coisa, mas a fiscalização do Conselho é contínua. Nós temos nossas equipes de fiscais que saem e visitam os 79 municípios. Quantos fiscais hoje? Nós temos 6 fiscais continuamente. Os caras trabalham muito, hein? Eles rodam e eu te falo que eles não têm uma farmácia regulamentada que os fiscais não entram no Mato Grosso do Sul. Eles, no último mapa de fiscalização do ano passado, a gente vai publicar agora no final do ano, mas a gente roda mais ou menos umas 8 vezes de volta ao mundo. 20 quilômetros, né? Em assim, os fiscais trabalham. Para preservar a vida. E nesse meio, oficializam as farmácias públicas, privadas, estabelecimentos, não só farmácias, laboratórios, todo aquele serviço que explora a atividade farmacêutica, ou seja, a profissão. E nesse meio também tem as denúncias. Sim, importante. Que são onde a sociedade pode nos ajudar. Aquilo que você disse, uma farmácia clandestina, um estabelecimento que está usando de má fé uma venda indiscriminada, uma academia que usa aplicação de esteroides, anabolizantes, que é proibido, essas coisas. Ouvindo isso, use o canal da denúncia do Conselho. Nós temos uma ouvidoria para isso e a gente tem a fiscalização via denúncia. Aí, para saber sobre isso, vai no site do Conselho ou esse telefone tem algum número? Hoje é o WhatsApp, né? 3325 8090. Ali está a denúncia. Coloca no seu WhatsApp, tem todos os canais. Por exemplo, passou em frente de uma farmácia, está tendo um churrasco na frente da farmácia. Não pode. Não pode. Aí, pronto, pode fazer a denúncia. Viu lá? 3325 8090. 8090. Serve para todo Mato Grosso do Sul. Viu lá uma situação onde chegou, quero conversar com o farmacêutico. O farmacêutico não tem, alguma coisa está errada. O farmacêutico tem que estar ali enquanto a farmácia estiver aberta. Então a sociedade tem que estar atenta a esses detalhes. Que a lei fala que a agente profissional tem que estar lá enquanto ela estiver aberta. Sim. Porque é o direito dele ter assistência do farmacêutico durante o seu ato de compra do medicamento, para ter orientação, para ter esse olhar técnico, para que você possa ter a sua saúde restabelecida, uma prevenção maior nesse sentido. Presidente, você trabalha no hospital também, Sim. né? Então, está preparado para lidar com situações de emergência, de
tipo assim, apuros, né? Sim. Que um paciente possa ter. Mas muitas vezes numa farmácia do interior, numa periferia de Campo Grande, em vez da pessoa correr para o hospital, correr para o médico, corre para a farmácia. Aí chega lá em estado, tipo assim, muito mal, sem respirar, com dor no peito, ou outras situações graves aí. E aí o farmacêutico é importante, ele está lá para poder dar esses primeiros socorros. Existe um treinamento para o profissional de farmácia, bioquímica, para que ele também faça esses primeiros socorros antes de encaminhar a pessoa para o médico, já que existe esse problema cultural dele ser visto quase como um médico muitas vezes? Sim. O profissional farmacêutico ele é instruído desde a sua formação para ter esses atendimentos emergenciais. Claro que a farmácia não tem estrutura de uma emergência, essas situações todas, mas o profissional tem a capacidade de agilizar esse profissional. E o conselho capacita também. Tem muito isso, né? Tem. Por exemplo, uma situação de uma alergia, né? Uma reação anafilática, essas questões todas. Então, o farmacêutico tem que... Para você ter ideia como o farmacêutico pode atuar, nós atuamos os farmacêuticos até na questão da doença, na violência doméstica. Pois é, né? Nós tivemos um caso onde uma profissional salvou literalmente a vida de uma mulher, que ela tinha sido sofrido uma violência, ela estava... Foi risco de vida? Né? Não, ela estava com uma perfuração pulmonar, ela estava fazendo até uma pneumotórax, da qual ela viu que a menina estava com problema, acionou a polícia, da qual teve atendimento imediato para pedir. Ou seja, não é só simplesmente atender, é verificar. Muitas vezes, você dando a orientação correta e freando isso, ela salvou literalmente uma vida. Isso não é um ambiente só de comércio, né? Não, é um estabelecimento de saúde, onde o profissional deve ter essa orientação, tem que ter esse feeling, procurar se capacitar também, porque não é só o conselho fazer tudo, você também tem que buscar isso para que você possa estar preparado para enfrentar qualquer situação. Como não é só um mercado, é uma questão de saúde, essa distribuição por regiões, por áreas das farmácias, existe uma regra ou não? É tudo muito aleatório? No passado existia um zoneamento, mas que as leis, porque tratavam antigamente como um comércio, aí aboliu-se. A Organização Mundial da Saúde recomenda sempre uma farmácia a cada 10 mil habitantes. Ou seja, então, cada bairro tem que ter uma ali para poder atender, né? Com o advento do mercado bem pujante, né, e agregou-se bastante coisa comercialmente, então abriu-se muitos estabelecimentos. Por isso você vê que tem muita farmácia assim, mas também é muito concentrado em determinadas áreas. Sim. Né? Devido ao fluxo de pessoas, aquelas coisas... Faixa de renda também, então, você cria uma falsa ilusão, muitas das vezes. Que tem muito, mas está faltando também um lugar. Isso. Então, há uma distribuição desigual desses estabelecimentos devido a isso. E também pela falta de uma política mais correta. Então, o poder público pode também incentivar, né? Sim. Isso, né? É uma forma de legislar em função da população, né? Eu acho que é importante os vereadores, deputados pensarem nessa situação de que o comércio desenfreado prejudica a sociedade. Sim, sim. Né? O conselho muitas das vezes enfrenta no seu dia a dia, na sua existência, situações onde, por exemplo, a gente vê absurdos, onde leis tentam ser aprovadas a nível de câmaras estaduais ou federais, medicamentos para serem vendidos em conveniências, postos de gasolinas, supermercados. E nós enfrentando isso no dia a dia da legislação, para que a gente possa provar para as pessoas, para esses que estão querendo aprovar uma situação dessa, que é muito mais malefício essa facilidade. Porque o medicamento não é um produto comum, não é um alimento, não é um arroz, um feijão. Não é perecível, não. Tipo assim, dessa forma, não é tão rápido. Né? Então não precisa ser desse jeito, ele tem que ser regrado na sua assistência. Imagina um medicamento sendo vendido na gôndola do supermercado. Passa uma criança... Não, por exemplo, até a camisinha. Também acho que a reposição da camisinha no supermercado não vão ter o mesmo cuidado que se tem na farmácia. Você vê? E é o que pode determinar muita coisa. Quantas vezes você já pegou crianças comendo alguma coisa dentro de um bar, de uma mercearia, do supermercado? Sim, sim. E se fosse um medicamento? Pois é. É um remédio para dor de cabeça, né? Ou até um enxaguante bucal também, né? Entender que ele não pode engolir. Você vê como que a gente as coisas. Por exemplo, você imagina que um antiácido causa malefício? Deve causar. Mas qual o malefício? Eu acho que talvez a gastrite, né? Eu tive uma situação particular. Eu perdi meu irmão com um câncer de pâncreas. Olha só, ele gera câncer. Ficava tratando como se fosse
uma gastrite, uma E o câncer azia, de pâncreas ele é bem agressivo. letal. Então ele tomava muito antiácido, mascarava sinais e sintomas. E aí eu acabei perdendo o meu irmão por causa dessa situação. E quantas situações são mascaradas pelo uso errado de medicamento? Mas aí vem a televisão, você tem a propaganda, Você vê, aí coloca lá que você pode comprar um antiácido para você ficar bem, né? como aquele medicamento para bebê, como que é? Tinha o Johnson. Não, aquele que a gente vai... tempo para curar enxaqueca, essas coisas. Sei. Né? Não vou falar nomes, mas... O meu avô, o senhor falando da situação, diz a lenda, né? Eu era bastante novo quando ele ficou doente, mas ele teve um derrame, né, na época, e de tomar muito biotônico Fontoura, que era indicado para criança, mas ele na cabeça dele achava gostoso e achava que abria o apetite. Tomava muito. É um fortificante, né? E ele eleva a pressão, né? E aí sim, porque tem uma composição grande, então tudo que serve para mim, muitas vezes não serve para você. Pois é. Porque a medicação é personalizada. A dosagem para mim, muitas vezes não é a sua, entendeu? São situações que tem que ter avaliação técnica, uma orientação específica de um profissional da saúde, seja ele farmacêutico, um enfermeiro, um médico, para que você possa ter essa orientação. Mas, presidente, nisso a gente evoluiu bastante, né? Eu acho que a televisão, por exemplo, que era o grande meio de comunicação aí dos anos 90, 80, ela tinha uma questão até indiscriminada, né? De citar, botar o remédio ali como se ele fosse uma propaganda normal, né? E hoje em dia é difícil até você ver propaganda de remédio, tem um desenho melhor ali e tal. É como você vê a evolução do estudo do conhecimento. Você lembra muito bem, na década de 80, o cigarro. O cigarro, tinha propaganda de cigarro na televisão. Hoje em dia, quase não tem. Sim. O que a gente vê. Então, são situações que o medicamento, a gente fala, procure um médico, antigamente só, né? Agora, procure médico e seu farmacêutico. Ou seja, está orientando de forma melhor, para que a gente possa ter malefícios extinguidos lá na base, no começo. Sim. Por exemplo, a farmácia, nós falamos, primeiro estabelecimento de saúde que o cidadão busca. Às vezes está mais perto dele. Então, porque toda farmácia tem no bairro. Então, vamos ali, procure. Só que não é chegar na farmácia e falar com qualquer um. Procure o farmacêutico. Opa, o farmacêutico está? Eu posso conversar com ele? Com certeza ele vai atender a população. E vai ter essa adequada. Nós procuramos, como conselho, capacitar esses profissionais e dar autoridade para ele nesse sentido também. Por exemplo, em Campo Grande, um exemplo, nós capacitamos N profissionais farmacêuticos para que eles possam identificar os sintomas primários da dengue. E também as farmácias notificarem a prefeitura para que haja aquele núcleo, aquela região, seja prevenida para não ter surto da dengue. Isso com cursos e workshops do Conselho. Sim, capacitação, com a cooperação entre CESAL e Conselho e SES, o Conselho Federal e junto com a Regional capacitando os profissionais para que eles possam ter mais instrumentos e ferramentas para exercer sua profissão e adiantar, ver um sinal, um sintoma lá na frente. Fazer o que o senhor falou, da saúde total. Olha, obrigado. Foi uma honra aqui ter você. E assim, parabéns aí pelo trabalho, pela sequência. Eu sei que vocês estão no mesmo ritmo, na mesma pegada, mesmo pós-pandemia. E é uma demanda que ela tende a crescer cada vez mais, né? Porque lembrando que, o que nem o senhor falou, assim, em determinada região está cheio de farmácia, e todo mundo acha até um exagero, às vezes em outras regiões nem tanto, né? E a tendência é que a capital se desenvolva, tá? E que isso se espalhe, mas é fundamental a participação das pessoas também, esse disco de denúncia também, para estar conversando e passar as informações, porque o conselho não tem como adivinhar também, muitas vezes, que o problema está acontecendo. A gente precisa de ajuda também, então a sociedade pode nos ajudar através desses canais, né? Com denúncia, mostrando, conversando com a gente, né? E principalmente conversando com o farmacêutico na farmácia, porque eles têm que estar lá, é lei, é uma garantia para ele. Então, uma farmácia aberta tem que ter um farmacêutico. Se a sociedade entender isso, e farmácia não é estabelecimento de comércio normal, é um estabelecimento de saúde, promoção, prevenção, onde você busca essas informações para a sua saúde. Quando a sociedade entender isso, nós vamos dar um patamar lá em cima. Vamos dar um passo enorme. Os malefícios da saúde vão ser bem minimizados. E acompanhe o nosso trabalho no www.msdia.com.br. No YouTube tem os cortes, as entrevistas completas. Também muita coisa no Instagram e no Facebook
do jornal. Até a próxima.